Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do Ideia Treinamento. Aqui é o lugar onde você pode se desenvolver. Tem um nosso slogan que diz: com o Ideia você pode mais. Bom, para quem não me conhece, eu sou Elinês Barbosa. Eu sou idealizadora desse projeto, dessa empresa. É uma empresa focada no desenvolvimento pessoal e profissional. E através de cursos e de mentoria, a gente consegue levar você até um resultado, até aquele tão sonhado resultado que você quer alcançar. Bom, hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a questão da pontualidade. Ou melhor, né? Vamos falar sobre a impontualidade. Porque ser pontual é uma característica de uma pessoa que tem comprometimento, tanto com ela quanto com o próximo. E a gente precisa pontuar essa questão da impontualidade. É algo muito sério. Eu digo mais que é algo cultural. Dentro do nosso país, a gente observa empresas tendo prejuízos por falta da pontualidade, funcionários sendo demitidos pela falta de impontualidade. Enfim, existem vários os prejuízos. Eu não sei se é o seu caso, mas é algo que você, se você não é assim, provavelmente você conhece alguém assim. E você sofre com essa questão, principalmente se essa pessoa está muito próxima de você. Existem diversos conflitos quando uma pessoa ela é pontual e ela convive com uma que não é pontual. Então, desde os problemas de relacionamento conjugal, familiar, até um problema levado para uma corporação, para uma empresa, dentro do seu próprio negócio. Então, a impontualidade, hoje, ela é vista como um dos vilões que impedem o resultado de pessoas, empreendedores, de empresas, de um modo geral, ok? Então, para você, chegar atrasado já faz parte da sua rotina? Você considera que 10 minutinhos atrasado, 5 minutos atrasado é algo normal, é algo natural? Para as pessoas que são impontuais, sim. Elas não conseguem ter essa definição de que o atraso de 5, 10 minutos é uma falta de respeito com o outro. Então, quando você começa a ter a consciência disso, você observa que se todos os dias você atrasa 10 minutos, no final de uma semana você está falando de 50 minutos. Se for nos 5 dias, né? Se forem 5 dias de atraso a 10 minutos, no final de uma semana são 50 minutos de atraso. E isso no decorrer de uma semana, de um mês, de um ano, isso é um prejuízo muito grande para uma empresa, para um negócio. É porque a gente nunca para analisar de forma recorrente, de forma anual. A gente analisa aquela forma pontual. Porém, quando você consegue entender que a pontualidade ela precisa, ela mede, na verdade, o seu nível de comprometimento. Então, numa escala de 0 a 10, eu sempre coloco isso para os meus mentorados. Numa escala de 0 a 10, o quanto que você é comprometida com a pontualidade? Em chegar no horário, em entregar um projeto no horário, em sair para uma solenidade, para um casamento, para uma festa e chegar no horário. Se a gente consegue observar o povo brasileiro em todas as reuniões, vamos dizer assim, desde uma festa, você marca uma festa para as 4, a pessoa chega às 5, 5 e meia. Você marca uma reunião, você chega 10, 15 minutos atrasado. Eu já participei de reuniões que a pessoa chegou 1 hora depois da reunião. E chegou ainda com a cara mais lavada do mundo, como se nada tivesse acontecido. Então isso é o quê? Uma falta de comprometimento. E provavelmente isso está comprometendo os seus resultados. Então é muito importante que você observe
onde você está sendo recorrente na impontualidade. E eu vou mais além. A impontualidade, ela começa onde? Ela começa na infância. Lá na infância, na sua adolescência, quando você não dá limite aos seus filhos, quando você diz para o seu filho fazer algo e o seu filho diz eu já vou, e esse já vou leva 2, 3, 4 horas para fazer, isso está tornando essa criança um adulto impontual, um adulto não comprometido. Então eu não sei se é o seu caso, se os seus pais fizeram isso com você, você não tinha horário para fazer o dever de casa, da escola, você não tinha regras, não tinha limite. E isso vai levando o quê? Para um comportamento padrão na fase adulta. Então, todo esse trabalho que eu e a Gisele nós fazemos aqui pelo IDEA é um trabalho de elevar o seu nível de consciência, para você perceber quais são os impedimentos que têm sido recorrentes na sua vida e que têm impedido você de avançar nos seus resultados. Então é simples. O primeiro ponto é você ir na causa. E existem causas psicofisiológicas, existe causa organizacional, ou seja, por culpa da própria empresa, a empresa começa a ter vários funcionários que estão ali e são recorrentes na impontualidade. Isso pode ser um padrão comportamental seu, que isso veio da sua infância, da sua adolescência, que você nunca foi pontual para fazer as entregas dos seus trabalhos, do que te pediram. Então, é importante, eu sempre falo, quando eu falo de organização, eu sempre digo, vai na causa. Quando eu falo de planejamento, por que a pessoa não é planejada, por que a pessoa não se organiza, vai na causa. Então, a causa é o que vai te dar toda a definição. O porquê que você não não trabalha para ser comprometido com os seus resultados, com a empresa, com o teu trabalho, ok? Então, a taxa de atraso é muito alta, traz prejuízos para a produtividade, até mesmo para a harmonia no teu ambiente familiar e no teu ambiente de trabalho. Então, observa, lidar com uma pessoa que não é pontual é algo extremamente estressante. Eu conheço pessoas que, por exemplo, ela se arruma, ela está pronta para sair, mas na hora de sair, o marido deixa para organizar o carro na hora de sair. Então, isso é o quê? Isso é uma falta de planejamento, isso é uma falta de organização. Isso é uma falta de pontualidade. E aí costuma sempre chegar atrasado aos eventos. Qualquer evento que seja. Não é algo assim pontual, é algo recorrente na vida da pessoa. Por quê? Porque essa pessoa ela não consegue olhar o tempo, planejar o tempo para que ela venha de fato conseguir ser pontual. E aí o que acontece? Acontece a desarmonia dentro dos relacionamentos, até mesmo no trabalho, no ambiente de trabalho. A impontualidade, ela promove um mal-estar dentro das empresas. E aí começa a ter o problema, inclusive, de grandes prejuízos. Por quê? Se uma pessoa ela começa a chegar atrasada e a empresa não pune ela por aquilo, daqui a pouco os outros funcionários vão estar contaminados e vai falar, poxa, se ele não chega e não tem nenhuma punição, eu também vou chegar. E aí quando pensa que não, é um setor inteiro que começa a ter atrasos dentro da produção daquela empresa. Então, por isso a importância de você identificar, porque se você é uma pessoa que não é pontual, você pode estar propagando um mau hábito em outra pessoa também. E isso não é legal, né? Então, vamos ver. Eu quero até comentar aqui a diferença entre pontualidade
e a assiduidade. A pontualidade é você chegar no horário. E a assiduidade é a presença constante dentro daquela determinada atividade. Então, nem sempre a pessoa que ela é assídua, ela é pontual e vice-versa. Às vezes você tem uma pessoa que ela é extremamente pontual, mas ela não é constante nas suas atividades. Como também ela pode ser assídua, tá ali sempre presente, mas ela é uma pessoa recorrente em atrasos. Então, quando você entende essa diferença, você começa a fechar as brechas daquilo que está te impedindo avançar dentro do seu resultado. Então, o que causa a falta de pontualidade? Quais são os problemas que geram a falta de pontualidade? Primeiro, a falta de pontualidade ela gera uma falta de credibilidade. Você perde a sua credibilidade. A sua imagem fica comprometida. Então, a falta de pontualidade, ela prejudica o que? Ela gera problemas dentro da empresa, ela gera problemas pessoais, ou seja, familiar também. Ela gera problema nos relacionamentos. Nesse relacionamento, por exemplo, você marca com um amigo. Eu tenho uma amiga que todas as vezes que você marca com ela, vamos chegar, pode ser um junta-pratos, a gente faz, se reúne os amigos e a gente marca 3 horas. Ela só consegue chegar às 5. Ela só consegue chegar a 1, 2 horas depois. Por quê? Ela perde a noção. Aquilo já virou uma rotina na vida dela. Então, quando se tem um compromisso que a gente sabe que não pode perder o tempo, a gente já não coloca ela na linha de frente, porque a gente sabe que ela vai atrasar. Né? Ela atrasa a entrega, ela atrasa o resultado. Então, não é uma pessoa que dá para ficar na linha de frente, é para estar sempre com alguém auxiliando, porque senão acontece essa questão. Interfere também aonde? Interfere na produtividade, você passa a não ser produtivo, você interfere nos teus resultados, porque se você almeja uma meta, um resultado ou um objetivo, esse resultado ele vai estar comprometido pela falta de pontualidade, prejudica, como eu já disse, a tua imagem perante o cliente. Então, se você é um empreendedor e você não tem pontualidade com o teu cliente, isso vai comprometer a tua imagem. A pessoa ela não vai poder contar com você porque sabe que você não é pontual. Às vezes tem pessoas que trabalham com festas, né? E aí fazem encomendas, né? De coisas relacionadas à festa. Imagina você chegar para um casamento ou para um aniversário e você não levar aquele item que faz parte da decoração do casamento. A pessoa não é pontual, sabe? E isso gera um desconforto muito grande. Então, e é possível que essa pessoa que viva nessa recorrência da impontualidade, ela não tenha essa percepção de que isso de fato atrapalha o outro. Ela sempre vai estar colocando uma desculpa. Porque me atrasei por conta do ônibus, me atrasei por conta do trânsito, me enrolei. Na verdade, ela não sabe fazer a gestão do tempo dela. Então, quando ela não sabe fazer a gestão do tempo, ela facilmente ela vai ser impontual, facilmente ela não vai ter organização. Então, tudo se converge aonde? Na aprendizagem da gestão do tempo. Eu quero dar algumas dicas aqui para vocês. Eu tô com a minha colinha aqui, hein? Que são várias coisas que eu anotei. Então, assim, pelo menos está aqui o meu roteiro para eu seguir e passar aqui para vocês o que vocês precisam, tá? Então, eu vou falar um pouco mais das desvantagens, né, da falta de pontualidade. Você, sem querer e às vezes sem perceber, você contamina os outros. Contamina no sentido assim, é igual a frase que fala: uma laranja podre apodrece todas as outras, né?
Você tem uma recorrência de impontualidade. E você tem uma equipe, você tem parceiros com você, e aí a pessoa percebe isso em você. Da próxima vez a pessoa já começa, ele não é pontual mesmo, então eu vou me atrasar 10, 15, 20 minutos, entendeu? Você consegue contaminar para que as pessoas também sejam impontuais. E aí você não percebe isso. E aí quando o outro comete, você pode até reclamar, mas você não percebe o quanto que você é impontual também. Prejudica equipes, prejudica parceiros, baixa produtividade, falta de credibilidade. O cliente ele passa a não ter credibilidade na tua palavra, né? Então tudo isso faz parte das desvantagens da falta de pontualidade. Agora, como melhorar? Como melhorar a pontualidade? Existem técnicas? Existe, claro, né? Mas a primeira técnica que eu deixo aqui para você é o quê? Investigue a causa. Se você não investigar a causa, por que você é impontual? A sua impontualidade, ela é recorrente ou ela é algo esporádico? Percebe se as pessoas falam isso de você, que você é impontual, que você não chega no horário. Se alguém já pontuou isso para você. Então a causa pode ser física, né? O cansaço, a sobrecarga, o estresse. Isso pode gerar em você a impontualidade. Caso você esteja desmotivado, imagina você sendo um empregado dentro de uma determinada organização ou empresa, e você está desmotivado com a cultura, com a missão, a visão daquela empresa, você já não está mais dentro do clima daquela empresa, pode ser um motivo que faça você chegar atrasado. O problemas pessoais, às vezes o problema no relacionamento conjugal, às vezes problema com o filho, isso pode ocasionar também o nível de estresse, tá? Isso pode ser também o quê? Um comportamento padrão. O que é um comportamento padrão? É um comportamento que veio ao longo dos anos se repetindo, mas se construiu aonde? Lá na tua infância. Porque como você veio de uma família de pais que provavelmente também eram impontuais, isso você aprendeu como se fosse algo natural. Então é importante que você reconheça a causa, de onde vem essa sua impontualidade, tá? E aí você cresceu de forma impontual, porque lembra que eu falei no início? Pode ser algo cultural. E o povo brasileiro, ele tem uma tendência muito forte a não ser pontual. Diferente de uma cultura de um europeu, de um britânico, você observa o quanto eles são pontuais. E o brasileiro já tem essa dificuldade. Então, já é algo genético, já é algo cultural. Então, observa se seus pais, eles eram impontuais, recorrentes, e que você tornou isso uma rotina na sua vida. Outra coisa também é importante que você observe o seguinte: às vezes você já é um procrastinador ou uma procrastinadora nata. Você vem há muito tempo procrastinando as suas ações, procrastinando os seus resultados, as suas metas, e isso faz com que você produza a impontualidade. Preguiça, a própria preguiça. Preguiça é algo que realmente pode te tornar impontual. E eu quero dar aqui algumas dicas de como você melhorar a sua pontualidade. Então é para você observar e ver o que você pode melhorar. Primeiro ponto: se você é uma pessoa recorrente que está sempre chegando atrasado aos locais, é porque você não tem um bom planejamento, uma gestão do seu tempo. Ou seja, planeje o seu dia no dia anterior. Planeje o seu dia seguinte na noite anterior. Se você, mulher, vai para o trabalho ou tem uma atividade no dia seguinte, por que você deixa para organizar a sua roupa
em cima da hora? Por que você não organiza o seu cabelo, por exemplo? Faz uma escova, lava, faz uma escova à noite, de manhã você só dá aquela organizada, deixa para fazer em cima da hora, tá? Separa a sua bijuteria, o seu sapato, deixa organizado. Eu pelo menos eu tenho um valor muito forte da pontualidade. Então, para mim, quando eu tenho um determinado compromisso, eu sempre calculo o tempo de ida até aquele local. Ou se eu vou de carro, ou se eu vou de ônibus, entendeu? Eu sempre calculo. E eu sempre consigo chegar com 15, 20 minutos com antecedência. E meu esposo, às vezes, até ele reclama. Ele fala, não tem necessidade de chegar tão cedo e ficar esperando. Mas isso já é meu, eu sou assim. Eu não quero chegar nem na hora e nem depois. Eu quero chegar antes, com calma. Porque eu sempre calculo o tempo, o imprevisto no ônibus, o imprevisto no trânsito que possa acontecer, um acidente. Eu sempre calculo. Então, isso me faz... eu aplico um curso aos domingos para as mulheres, né? Um curso direcionado mesmo para as mulheres. Esse curso eu começo ele às 4 horas da tarde. Eu sempre chego às 3. Por quê? Porque eu quero estar com calma, pode ser que o notebook, alguma coisa não funcione na hora, então eu tenho tempo suficiente para organizar. Então isso é meu, eu tenho um valor forte na pontualidade. E tenho tido como um grande desafio lidar com pessoas que não são pontuais. Então eu tenho trabalhado isso para eu ter mais flexibilidade com pessoas que não são pontuais. Então, a importância de você identificar isso, tá? Planejar melhor o seu dia, planejar melhor a sua trajetória do dia seguinte, de preferência na noite anterior. Eu vejo pessoas que às vezes têm que fazer uma viagem e deixa para arrumar a mala, assim, 3 horas antes de sair, sabe? Eu acho que isso nunca aconteceria comigo. Eu iria arrumar a mala pelo menos uns 2 dias antes, para eu pensar, fazer um checklist daquilo que eu quero levar, do que eu não quero, checar o que eu coloquei, o que eu não coloquei. E tem pessoas que são assim. E na grande maioria das vezes, quando você deixa para fazer em cima da hora, você pode ter certeza que você sempre esquece um item. Sempre esquece alguma coisa. Então, a segunda dica seria calcular o tempo entre o deslocamento e sempre colocar uma margem. Aquilo que eu falei para você que eu faço, tá? Eu sempre calculo o tempo da chegada até o local e sempre calculo também uma margem se caso acontecer alguma coisa no meio do caminho. Gente, e a gente não está livre. Pode acontecer um atraso, pode acontecer um engarrafamento, pode acontecer um acidente, pode acontecer qualquer coisa. E aí você começa a melhorar a questão da sua pontualidade. Terceiro, elimine a procrastinação. Se você tem áreas da sua vida que você tem uma tendência a procrastinar, então é importante que você comece a eliminar. Aos poucos, não vá de forma radical, não vá de uma forma assim, eu vou eliminar isso, isso e isso essa semana. Não vai assim, porque isso você pode ter certeza que você não vai conseguir. Por quê? Porque um comportamento você não consegue mudar da noite para o dia. É necessário que você tenha novos hábitos de forma recorrente. Então, você precisa de tempo para que o seu cérebro processe essa nova informação, esse novo comportamento. E só se quebra um padrão de comportamento com novas rotinas de comportamentos novos. Então, quando você coloca um novo comportamento, esse comportamento ele precisa de tempo e o cérebro vai criar novas valas neurais fortalecendo o novo comportamento. Então, tem pessoas que até falam, né, da questão do mito dos 21 dias, né?
Não é que até cientistas já levaram essa linha dizendo que se você fizer algo 21 dias recorrente, você consegue mudar um hábito. Eu acredito que sim, mas não para todo mundo. Tem pessoas que vão precisar de 1 mês, de 2 meses, de 3, até de 6 meses, às vezes de anos, para mudar um comportamento. Então, é necessário que você se conheça, se perceba e saiba. Mas você persista, você tenha constância dentro desse processo de mudança. Então, se você percebe que a impontualidade é algo que tem prejudicado os teus relacionamentos, os teus resultados, então está na hora de você tomar uma nova postura. E tudo que eu falo aqui, tudo que a Gisele fala, nós estamos falando de comportamento, de novas competências, de novas habilidades. E para isso precisa-se de um processo. E esse processo leva tempo, precisa de constância. Então, a importância de você levar essa questão a sério, tá? E a quarta, né? Organização de materiais no dia anterior. Se você vai para uma determinada reunião, você precisa levar materiais, ou vai para uma apresentação, para um evento, seja ele qual for, e você precisa levar ferramentas, né? É importante que você separe tudo de véspera, para que você não venha atrasar. Então, assim, quando você começa a ter noção do teu tempo, calculando sempre o deslocamento, o tempo, coloca um tempo extra naquilo, organiza-se de forma antecipada, na noite anterior, você vai começar a ter um resultado diferente. E aí você calcular o horário do ônibus, procurar saber quais os horários que o ônibus passa, quanto tempo o ônibus ou de carro que você vai até o local, você realmente fazer um cálculo para você não perder a oportunidade de ser uma pessoa pontual. Porque uma pessoa pontual é uma pessoa comprometida. E tem muito a ver com você isso. Isso mostra muito a tua imagem. Então, isso pode virar uma marca em você, de ser uma pessoa impontual. E isso acaba queimando o teu filme perante clientes, perante família, perante amigos, perante negócios. Então, você quer manter qual a marca que você quer? A marca da pontualidade, de uma pessoa responsável, de uma pessoa comprometida com ela e com o próximo, ou você quer manter uma marca de uma pessoa que não tem comprometimento, né? Então, cabe aí você fazer essa avaliação, tá? E tem muitas frases, né, que as pessoas impontuais, elas falam sempre, né? E quais são essas frases? Já tô indo, já estou no trânsito, estou chegando. Não tem coisa pior para você falar com uma pessoa, já saí de casa, já tô a caminho. Daqui a 10 minutos eu chego, e você sabe que em 10 minutos a pessoa não vai chegar. Então ela tem frases prontas de desculpas para que ela venha levar a situação. E quando você sabe que isso não é uma verdade, isso é um mito. Ela está se enganando, já estou indo, estou chegando, estou no trânsito, entendeu? Ela pode até estar no trânsito, mas às vezes ela não está no trânsito, ela está saindo de casa. Ela não está no trânsito ainda. Ela está ainda fechando o portão de casa e diz que já está dentro do ônibus, já diz que está no trânsito, que está engarrafado. Ela mente, porque ela não consegue conviver com a situação, entendeu? Então, ela vai dando desculpas para os outros. Então, por isso que é importante, você observou quantas desvantagens tem uma pessoa que é impontual, tá? Então, é um comportamento, é uma competência que precisa ser melhorada, uma habilidade. Para virar competência, é preciso conhecimento, habilidade e atitudes.
Então você precisa desenvolver essa competência, caso você não tenha. Agora, se você é algo que é de forma pontual, tá tranquilo. Então, era isso que eu queria passar para você, tá? Sobre a pontualidade, ou melhor, sobre a impontualidade, as desvantagens de ser uma pessoa impontual, de você entender esse conceito que tem a ver com responsabilidade, com comprometimento, não somente com os teus resultados, mas com o resultado do outro que está envolvido com você, tá? E para que você possa aumentar o teu nível de consciência com relação a isso, ok? Espero que tenha sido bom, que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aí o teu joinha, marca aí alguns amigos, encaminha, né? Compartilha com 1, 2 amigos também, é importante. E isso vai, assim, ajudar, né? Aumentar aí o nosso canal. E fica com a gente aqui que a gente vai ter outros vídeos também, tanto informativos quanto também vídeos mais curtos, que vai poder te ajudar aí na tua jornada, no teu desenvolvimento pessoal e profissional, ok? Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.